Desde sua introdução, o Jura tem sido vítima de uma enorme má interpretação por parte do público em relação aos seus poderes e ao seu verdadeiro potencial. A verdade é que o Jura é um dos maiores monstros que já surgiram em todo o universo de Naruto e Boruto, uma fusão de alguns dos elementos mais poderosos de toda a obra. E se você duvida disso, relaxa, eu vou te provar agora passo a passo e talvez mudar completamente a sua visão sobre quem realmente é o Jura e por que ele derrotaria o Madara Rikudo. Primeiramente, se você já ouviu alguém dizendo que o Jura é apenas uma parte do 10 Caudas ou que ele é fraco por ter surgido de um mini Jubi, saiba que isso não poderia estar mais errado e essa pessoa não tem noção do que ela tá falando. O Jura é, na verdade, a encarnação do próprio 10 Caudas, a manifestação da sua vontade original. Isso significa que ele não é apenas uma criatura derivada, mas sim a personificação da essência real do Jubi, possuindo autonomia, inteligência e controle total sobre seu poder e sua natureza. Em outras palavras, é como se o próprio 10 Caudas tivesse ganhado consciência e agisse por vontade própria. O 8 Caudas durante a Quarta Guerra Ninja explica que o Obito como Jinchuriki era muito mais poderoso que a forma bestial do 10 Caudas, justamente porque agora ele conseguia canalizar esse poder de forma inteligente. E o Jura representa exatamente isso, o 10 Caudas com consciência, raciocínio e domínio total sobre seu poder divino, com o único detalhe que o Jura é uma existência acima dos próprios Jinchurikis e consequentemente do Madara Rikudo. Ele mesmo deixa isso claro ao afirmar que a Himawari possui uma natureza semelhante às das bestas com caudas, assim como ele, acima dos hospedeiros, ou seja, o Jura não é apenas um portador do poder do 10 Caudas como Madara, ele é o próprio poder em forma consciente. Ele combina a força total de uma besta com cauda com a capacidade racional e estratégica de um ser inteligente como os Jinchurikis, porém em um nível muito superior, já que ele é a besta com cauda. Enquanto qualquer Jinchuriki apenas controla parcialmente o chakra das bestas, o Jura é a própria besta com um equilíbrio perfeito entre instinto e consciência, uma fusão que o coloca acima de qualquer hospedeiro tradicional, incluindo o Madara. Foi assim que o Jura conseguiu anular o Rasengan Uzumaki do Boruto, uma das técnicas mais letais de toda a série. Simplesmente por ser o próprio 10 Caudas e saber por natureza como funciona uma Bijudama, ele conseguiu entender todo o conceito da técnica por puro instinto e anulou o seu efeito. Além disso, menosprezar o Jura por ter surgido de um entre aspas mini Jubi não faz o menor sentido. Primeiro, eu entendo que usem o termo mini Jubi por ele ser menor que o da guerra e por ser jovem, mas isso não significa que ele seja fraco, ele só é um Jubi jovem. Vale lembrar que quando Hagoromo dividiu o chakra total do 10 Caudas em 9 seres usando o jutsu de criação de todas as coisas, ele pegou o poder completo do Jubi e o repartiu em 9 partes, originando as Bijus. Cada uma delas recebeu uma fração desse poder total, sendo a Kyuubi quem ficou com a maior quantidade de chakra. No entanto, todas as Bijus no momento em que nasceram eram pequenas, jovens, afinal tinham acabado de serem criadas. Mesmo assim, já carregavam o poder do 10 Caudas em sua totalidade. O fato de serem jovens não significam que eram inferiores. Com o tempo, conforme cresceram e se desenvolveram, aumentaram sua energia física e mental, tornando-se naturalmente mais poderosas, até pelo conhecimento obtido com o passar dos séculos. Mas o ponto é simples, tamanho nunca foi sinônimo de poder, o Jura mesmo sendo um Jubi jovem ainda carrega uma fração colossal da energia original do 10 Caudas, o que o torna uma força absurda da natureza. Vale lembrar que apenas uma parte desse chakra do mesmo Jubi deu energia o bastante pro Jigen aguentar uma luta inteira contra Naruto e Sasuke, só chegando em seu limite depois de derrotá-los. E imagina o Jura que possui uma quantidade muito maior desse chakra. Outro ponto essencial é que o Jura, além de ser a encarnação do 10 Caudas, é categorizado como uma árvore divina humanoide. E vale lembrar, a forma de árvore divina é o estágio mais avançado da evolução de um Jubi. Isso significa que o Jura representa a encarnação consciente da forma mais desenvolvida do 10 Caudas, o que o torna ainda mais poderoso. Se o Madara era o hospedeiro do Jubi e árvore divina, o Jura é a própria árvore divina e o Jubi com consciência. E se você ainda acha que ele seria mais fraco por vir de um Jubi jovem, mesmo com tudo que eu já expliquei, saiba que ele ainda possui uma série de fatores que amplificam o seu poder de forma absurda. Primeiro, o Jura carrega o DNA de não só um, mas de 2 Otsutsukis diferentes, tornando-se uma fusão literal entre um Jubi e a própria raça Otsutsuki. Quando ele foi criado, sofreu a influência direta do karma do Koji e do DNA do Ishiki Otsutsuki, mas não para por aí, ele também possui
possui o DNA do deus do universo de Naruto, Shibai. Isso acontece porque as marcas de garra do Koji são na verdade um Shinjutsu herdado do Shibai, que o Koji só herdou por possuir as células desse deus. E essas marcas compõem o corpo do próprio Jura, o que significa que as células do Shibai fazem parte da própria estrutura biológica do Jura. Ou seja, estamos falando de uma criatura que carrega o poder de um Júbio no seu estágio mais avançado, com consciência própria, DNA de Ishiki e as células do próprio Shibai. Um ser assim simplesmente transcende qualquer conceito de Júbio jovem e comum. Além disso, por ser o 10 caudas, Jura é a própria personificação da energia natural. Isso fica claro quando durante a guerra o Naruto sente o chakra do 10 caudas e a Kurama explica sua verdadeira natureza, e o 10 caudas e o seu Jinchuriki são diretamente afetados por essa energia. E agora que tudo isso foi explicado, vamos ao que realmente importa: como o Jura conseguiria derrotar o Madara Rikudo. Primeiro, é preciso destacar um ponto que muitos sempre contam a favor do Madara, já que assim como ele, o Jura também é essencialmente imortal e não demonstra possuir pontos fracos. O próprio Amado confirma isso no capítulo 27, afirmando claramente que o Jura é uma entidade sem vulnerabilidades conhecidas. Além disso, ao contrário do Madara, que possui como ponto fraco o fato de depender da condição de ser um hospedeiro, o Jura, por ser a própria besta com cauda, não pode morrer justamente porque, como já foi estabelecido na obra, as bijus não podem ser mortas de forma permanente, pois são uma imensa concentração de chakra que eventualmente se reagrupa com o tempo. Por isso, seguindo essa lógica, o Jura não pode ser eliminado por meios convencionais, pois ele sempre vai acabar retornando com o tempo. Muitos fãs tentaram diminuir o feito de regeneração do Jura, dizendo que ele precisou usar a árvore divina para se regenerar enquanto Madara se curava sozinho. Mas essa comparação não faz o menor sentido e é um dos maiores atestados de falta de atenção. O Amado explica que o que regenerou o Jura é na verdade uma árvore divina, assim como o próprio Jura, o que significa que é parte dele próprio, uma extensão do seu corpo, já que o Jura também é uma árvore divina, só que humanoide. Então, na prática, o Jura só está invocando algo do que ele mesmo é feito, o que significa que ele não depende de uma força externa para se curar, apenas manifesta uma outra porção de si mesmo, mostrando que ele integra a própria natureza viva da Terra nele. Além disso, como explicado, essa árvore não serve apenas para regeneração, ela funciona como arma ofensiva, escudo impenetrável e até ferramenta de manipulação no campo de batalha. Isso é explicado pelo Amado. O Jura invoca a árvore porque ela amplia o seu alcance e suas possibilidades, não porque ele dependa dela, e mesmo que, hipoteticamente, o Madara destruísse parte do seu corpo, o Jura ainda poderia recorrer a outro recurso para se regenerar num instante. Assim como o Hidari, ele pode se teletransportar instantaneamente através das marcas de garra, regenerando-se em outra dimensão onde o inimigo não tem acesso, e então retornar totalmente restaurado. Hidari fez isso em apenas alguns segundos, ou seja, numa luta contra o Madara, o Jura não apenas iguala a imortalidade e regeneração, como supera em versatilidade, podendo se curar fora do alcance do inimigo e contra-atacar em seguida. E para quem ainda tenta usar o fato do Jura ter sido ferido pelo Kawaki como argumento para dizer que ele seria fraco, eu sinto informar, mas isso é um erro de interpretação. Primeiro, mesmo após receber um dano grave, como ter o seu olho perfurado, essa daí foi a reação do Jura, total tranquilidade. Nenhum sinal de dor, desespero ou medo. Depois ele simplesmente pega um livro e começa a analisar o Kawaki, como se nada tivesse acontecido. O que muita gente esquece é que o Jura foi pego completamente de surpresa. Ele mesmo não esperava que o Kawaki tivesse um aumento de poder tão repentino e mesmo assim não demonstrou qualquer preocupação real em ser derrotado. Enquanto qualquer outro vilão entraria em modo defensivo, o Jura manteve a compostura e conversa com o Kawaki, fazendo até uma pose provocadora logo após ser atacado, mostrando que ele estava apenas se divertindo com toda aquela situação. O próprio Boruto percebe o desequilíbrio de forças e ele sabe que não seria possível vencer o Jura naquele momento, decidindo recuar, e o Kawaki aceita. O Jura só não finalizou o Boruto antes porque o Kawaki apareceu. Ou seja, o Jura nunca esteve em perigo real, ele apenas foi momentaneamente surpreendido e ainda assim demonstrou superioridade, confiança e controle total da situação. E sabendo que o Jura poderia se curar de qualquer dano que recebesse,
podendo tanto invocar a árvore divina, quanto se teletransportar para sua própria dimensão num segundo. É importante destacar que os limbos do Madara também não teriam qualquer efeito real sobre o Jura. Afinal, para enxergar o limbo, o único requisito necessário é possuir o Rinnegan, e o Jura cumpre perfeitamente essa condição. Isso significa que ele poderia ver e reagir a todos os limbos do Madara com facilidade, desviando de cada um, até que retornasse ao corpo original do Uchiha. E antes que alguém diga que o Rinnegan do Jura não serve para nada, vamos aos fatos. Primeiro, é importante entender que o Jura não depende do Rinnegan para lutar. Ele é tão poderoso que esse olho é apenas uma extensão natural do seu corpo, assim como acontece com a forma divina do próprio 10 Caudas. Além disso, o Rinnegan do Jura não precisa reproduzir as habilidades clássicas dos 6 caminhos, apesar dele já ter usado uma delas, como por exemplo o caminho Deva. Mas a real é que pouquíssimos personagens além do Nagato dominaram e usaram esse tipo de técnica, e o Jura ainda está em uma fase inicial de existência, descobrindo seus próprios poderes e limitações. Mesmo assim, o simples fato de possuir o Rinnegan, um doujutsu originado da própria raça do 10 Caudas, já é o suficiente para enxergar o limbo do Madara. Outro ponto interessante é que o Jura utiliza o Rinnegan de forma inédita, canalizando sua Bijudama através do olho, algo que nem o próprio Madara foi capaz de fazer. Isso mostra que, mesmo sem copiar as habilidades conhecidas, o Rinnegan do Jura é uma ferramenta versátil e adaptado à sua natureza divina. Sobre comparar o poder de fogo dos dois personagens, como muitos fazem usando a Bijudama como exemplo, o Jura geralmente lança a Bijudama de forma concentrada, o que mostra controle e precisão. Tamanho nunca definiu o poder. É possível usar técnicas condensadas com poder massivo, diferente do 10 Caudas que lançavam elas de forma desordenada. Além disso, é importante lembrar que o Ikemoto não é um mangaka que foca em destruição, principalmente em larga escala. Ele é um grande fã de Dragon Ball, por exemplo, e já comentou em entrevistas que se inspira muito nas cenas de luta corpo a corpo da obra. Por isso, em Boruto não vemos tantas demonstrações de poder destrutivo em massa. O poder dos personagens simplesmente é representado de forma diferente, mais estratégica e centrado na luta corpo a corpo, com algumas habilidades únicas. O fato é que nenhuma técnica do Madara funcionaria de forma efetiva contra o Jura. Ele pode se regenerar de múltiplas formas e enxergar os limbo. É o próprio Jubi, diferente do Madara, que apenas absorveu e se tornou o Jinchuriki de 1, possui células do Shibai e do Ishiki e ainda é praticamente imortal. Mas como ele poderia afetá-lo diretamente? O Jura pode marcar o Madara facilmente com suas marcas de garra, usando apenas um dedo. Essas marcas só podem ser removidas pelo próprio Jura ou por alguém capaz de encolhê-las, ou seja, não podem ser absorvidas, como vimos quando o Boruto tentou. E ele nem precisa usar a velocidade para isso, basta esperar o Madara se aproximar e então colocar as marcas. Com isso, o Jura ou qualquer parte do corpo dele podem aparecer perto do Madara sempre que quiser num instante, sem que o Uchiha consiga oferecer resistência real. Mesmo que o Jura precise recorrer à velocidade, ele também superaria o Madara nesse quesito, lembrando que o Madara levou um Speed Blitz do Sasuke com o poder do Rikudo, e o Jura possui o chakra total do Jubi, potencializado ainda mais pelas células Otsutsuki, do Shibai e do Ishiki. Por ser o próprio Jura, o Jugi consegue interagir diretamente com as bijus de dentro do corpo do Madara, algo que o próprio Obito também conseguiu. No entanto, segundo o Madara, o Obito só conseguiu extrair parte do Shukake do Hashibi porque já havia sido o Jinchuriki do Jubi, e por estar enfraquecido não conseguiu remover mais. Até porque o Obito só tinha interesse real em duas bijus específicas porque sabia que eram as necessárias para o Naruto. E o Jura, como uma biju, e o próprio Jubi tem uma ligação natural com elas, tanto que mesmo sem ter visto o Naruto, o seu próprio instinto natural o levou a Himawari, que carregava a Kurama, ou seja, o chakra de uma biju, e isso o atraiu, já que suas naturezas são semelhantes. Ele até demonstrou interesse no Naruto por já ter tido contato com outras bijus no passado. Com seu Rinnegan e sendo o Jubi, o Jura poderia facilmente extrair as bijus do corpo do Madara, desfazendo a sua transformação Rikudo. Ele poderia interagir diretamente com as bijus e aproveitar brechas, até mesmo esperando receber um golpe do Madara, já que demonstrou capacidade de resistir a ataques gravíssimos quando teve seu olho perfurado. Dessa forma, poderia fazer a mesma coisa que o Obito fez, tendo muito mais poder e resistência que ele para extrair completamente as bestas. Outra técnica do Madara que seria completamente inútil seria o Tsukuyomi infinito. Como o próprio Hagoromo explica, desfazer essa técnica requer o chakra das bijus em um Rinnegan, e o Jura possui o Rinnegan além de ser o próprio 10 Caudas. Além disso, ele pode se teletransportar para sua dimensão pessoal, evitando ser pego pela luz do Genjutsu. Vale lembrar que o Sasuke comenta que um Genjutsu do Rinnegan pode ser combatido por outro Rinnegan, e o Jura também se enquadra nisso.
Infinito. E outro ponto crucial é que o Tsukuyomi Infinito usa a árvore divina para aprisionar os ninjas. Mas o Jura é a própria árvore divina com consciência plena e controle absoluto sobre elas, ou seja, ele poderia facilmente se defender ou manipular a própria técnica contra quem a usa. Além do mais, o Tsukuyomi Infinito é ativado a partir do Rinne Sharingan, um doujutsu que se originou na raça do 10 Caudas. E como esses seres evoluem para o Shinjo e absorvem a energia do planeta, condensando tudo em um fruto, os Otsutsukis podem despertar esse poder, como foi o caso da Kaguya. O Jubi do Ishiki, que se tornou o Jura, por exemplo, possuía o Rinne Sharingan com 6 Tomoi, um poder que está na própria essência do Jura, mas que acabou se diluindo até se tornar um Rinnegan comum sem Tomoi. Só que temos inúmeras formas do Jura se livrar do Tsukuyomi Infinito. Muitos ainda tentam forçar que o Madara Hikudo pode usar o caminho humano para puxar a alma das vítimas. Mesmo que essa técnica não seja simples de aplicar, o fato é que o Madara nunca demonstrou possuí-la. Se alguém argumenta que ele poderia usar essa técnica por ter o Rinnegan, então o mesmo vale para o Jura. Ele também possui o Rinnegan, e mesmo que nunca tenha usado todos os 6 caminhos, ele poderia usar as habilidades quando quisesse. Além disso, o argumento de que os olhos do Madara já usaram essa técnica através do Nagato não se sustenta. Da mesma forma que o Nagato nunca utilizou o Limbo, mesmo o Rinnegan do Madara podendo criar essa técnica. Cada habilidade é aplicada pelo personagem que a utiliza. Ou seja, apenas ter o Rinnegan não garante que o usuário utilize todas as técnicas desse doujutsu. Então não daria pro Madara, e para não ficar repetitivo, eu vou colocar aí na tela um resumo do porquê o Jura venceria o Madara, que é basicamente tudo que a gente comentou até aqui. Enfim, eu finalmente terminei. Esse aqui foi o vídeo que me deu mais trabalho. Então eu só peço duas coisas: se você discorda de tudo que eu falei nesse vídeo ou de alguns pontos, não precisa me xingar, muito menos tentar semear discórdia, só deixa a sua opinião aí nos comentários, de maneira respeitosa e também respeitando as opiniões das outras pessoas. A galera aqui na comunidade brasileira tem uma visão muito fechada e qualquer opinião contrária ao senso comum geralmente não cai bem, mas eu peço que vocês simplesmente deem uma chance e assistam a esse vídeo com calma para entender os meus pontos. E a segunda coisa é que esse vídeo deu um trabalhão, então se você quer ver mais vídeos como esse, é crucial que você deixe o seu like, a inscrição e comente qualquer coisa para ajudar no engajamento. Dessa forma, mais temas polêmicos como esse vão virar vídeos. Então se quer ver aqui no canal, deixe a inscrição, o like, comente, compartilhe também com algum amigo que já iria ajudar bastante o canal. É isso, a gente se vê numa próxima, falou!